Pessoal, a chapa vai esquentar hoje aqui no podcast Esporte Saúde Total. Temos um convidado aqui especial. Joe, solta o vídeo aí que eu quero falar o nome do nosso convidado. Por favor. Boa, isso. Excelente, ótimo. Compressão torácica boa, deixa eu voltar. 7, 8, 29, 30. Parou para contar, muito bem. Vai. Isso aí. Então, pessoal, Leonardo Alves, com a sua expectativa para o nosso programa de hoje, assistindo esse vídeo aí, com esse convidado aqui na nossa frente. Cara, eu acho que isso é revolucionário para fisioterapia, acho que para profissional de saúde, eu acho que esse tópico, ele tanto serve para os fisioterapeutas como para todos os profissionais de saúde. A importância da gente se capacitar nessa área, né? Mas quem é que você trouxe hoje para cá? Vamos receber aqui o professor Mariel Patrício. Seja bem-vindo, professor. Valeu! Muito bem-vindo. E aí, galera? Boa tarde. E aí, mestre? Tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês, né? No podcast Saúde, Esporte Total. Quer dizer, Esporte Saúde Total. Enfim. É assim. É isso. Certamente isso é uma paixão que eu tenho na minha vida, né? E lá atrás eu consegui enxergar que o fisioterapeuta ele é um profissional extremamente necessário dentro dessa área. E aí, claro, contudo, pensar na urgência e emergência é pensar na equipe multidisciplinar, é pensar na nossa inserção dentro desse processo, é pensar em salvar vidas, é pensar que o fisioterapeuta ele pode e deve realmente dominar, né, vamos dizer assim, a arte da ressuscitação cardiopulmonar, que eu falo que precisa ser síncrona, né? Todo mundo deve estar síncrono ali naquele processo. E aí, com certeza, entender que para mim isso aí, lá atrás, eu falei assim, não, o fisioterapeuta, ele tem que estar dentro da urgência e emergência, ele tem que participar, ele tem que ser um protagonista dentro desse processo. Show de bola. Para quem não sabe, o professor Mariel Patrício é presidente da ABRAFUI, Associação Brasileira de Fisioterapeutas em Urgência e Emergência. Deixa eu dar uma corrigida rapidinho. Corrige aí. ABRAFUI, Associação Brasileira de Fisioterapia em Urgência e Emergência. Exatamente, né? E, é claro, com toda a minha trajetória, né? Se eu puder aqui já começar dentro dessa questão, falando um pouquinho, né, do caminho. Sim, o caminho é esse. É um caminho que eu lá atrás, né? Eu por volta ali de 2010, mais ou menos, E aí eu posso falar das instituições? Pode. O que a gente queria entender como foi o seu caminho, como você encontrou a fisioterapia lá atrás, como você se apaixonou por ela e como foi essa trajetória sua. Se nós formos pensar nessa paixão, eu acho que como todo mundo, né? Pensando na área do esporte, pensando na área da neurofuncional, que é onde a gente mais classicamente vê o colega dentro de uma clínica trabalhando, dentro de um clube. Eu estudei na instituição, né, na Universidade Estácio de Sá, onde o foco era o esporte, no campus R9, né, lá do Ronaldo, na Taquara. Então, ali era tudo muito difundido. Foi logo depois que ele lesionou, o nosso professor Newton Petroni também começou a fazer aquele trabalho bacana ali na universidade. E aí eu fui e entrei, me formei, aquela coisa toda, já pensando na parte respiratória também. Aí comecei a me encantar um pouco. Você era atleta? Nunca fui atleta. Na verdade, vou pensar na questão do atleta, por alguém, né? De repente, muitas pessoas não sabem, né? Mas eu vou revelar aqui rapaz, revelações aqui, vamos lá. Vou revelar uma passagem na minha vida que eu acho que se eu continuasse, acho que eu me daria assim muito bem, né? Eu seria promissor. Eu fui atleta de natação. Olha, que legal. Durante 12 anos da minha vida. 12 anos? E abandonou por quê? Então, o que acontece? Aquela história, né? Você começa... eu comecei a nadar com 10, 12 anos na escola. Da escola ali, fui atleta da equipe da escola. Aí passei pelo Bangu Atlético Clube, federado. Fui para o Vasco da Gama como federado. E aí participava da equipe. Aí aquela história, você vai ganhando um pouco mais de idade, chegando ali pelos 20 e poucos anos, né? Aquela história, vamos trabalhar, vamos estudar. Aí a natação, tipo, ou trabalha, estuda, ou nada, estuda, ou trabalha, nada. Quer dizer, você tem que organizar a vida. E aí a natação foi ficando um pouco de lado, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar,
ia estudar, né? Fui para a faculdade e tudo mais, entrei para fisioterapia, pensando de uma forma assim bem aleatória, né? Tipo, vai falar, vou para de saúde, vou fazer fisioterapia, sei. Eu não sei se de repente, isso tem muita relação, às vezes, né? O pessoal, porque minha mãe quebrou a perna, minha avó teve um AVC, eu gostei. São várias histórias, né? Mas eu fui meio que de uma forma aleatória mesmo. Eu não foi assim porque eu gostava, só que no meio do caminho, né? Você se apaixona, né? Você casa e se apaixona. Então, onde você falou que fez a faculdade, sim. foi onde eu fui criado também, né? Eu também sou da Estácio e eu fui da primeira turma de estagiário lá da R9, assim que inaugurou. Eu lembro da inauguração até hoje. Então, ali a gente teve uma boa escola de fisioterapia. Ainda mais, não só na área traumato-ortopédica, como ali também tinha a parte de neuro, que era muito forte. A clínica ali era maravilhosa, né? Topzera, né? Se você for pensar em clínica escola, numa estrutura que a R9 tinha, meu irmão, você não tinha no Rio de Janeiro na época, isso lá em 2004. Não, 2001, 2002. Mas eu entrei no estágio, né? Nessa época, 2004, 2005. Então, falei, bom, caraca, me encantei demais, fiquei apaixonado. Era lindo aqui. Não, o esporte, né? Muitos atletas ali, falei, não, vou pro esporte. Tanto que quando eu me formei, eu tentei uma vaga no Olaria Futebol Clube, acabou que eu não andou muito meu negócio. Ainda bem que eu não andou. Né? Para o bem do clube. Para o bem da socorro de urgência e emergência. Para o bem da fisioterapia, urgência e emergência, eu não fui pro esporte. Ou não, né? A verdade toda essa que a gente sabe que hoje a urgência e emergência ela tá dentro do esporte. A gente vai falar sobre isso. Isso daí tem que estar, né? Tem que estar. A gente vai falar sobre isso, né? E é claro que a gente tem hoje nomes no Brasil como fisioterapeutas que são, assim, unanimidade dentro dessa área, né? Só pra gente começar aqui a conversa, jogar o nível lá pra cima, né? E fui caminhando e trabalhando, estudando, fui fazendo minha pós-graduação, fui para o hospitalar, que eu já comecei a me encantar pela hospitalar no final da faculdade, que eu tratei um paciente de fisioterapia e reabilitação pulmonar na R9, me encantei pela reabilitação pulmonar, falei, não, quero a área hospitalar, quero a respiratória e tudo mais. E comecei, né? O hospital, trabalhando, dando plantão, fazendo pós-graduação, aquela coisa toda e tudo mais. Fiz a minha pós-graduação, sempre pensando na docência, sempre pensando no ensino. Eu saí da faculdade pensando que eu via os professores na R9, né, ficava encantado com tudo aquilo. E eu gostava de ver, eu era um aluno que todo mundo, eu gostava de apresentar trabalho. A galera, tipo, os grupos de apresentação de trabalho. Mariel, tu já escolheu o grupo? Porque a galera já queria me pegar porque eu gostava de apresentar. Então o pessoal estudava, fazia o trabalho, eu estudava o trabalho e apresentava, né? Já pensando na questão da docência. Aí, nessa história toda, passou a pós-graduação, eu comecei a estudar para concurso. Concurso, né? Comecei a estudar para concurso e tal. 2009 para 2010, eu passo para aquele concurso da FESP, no Rio de Janeiro. Eu também fiz esse concurso da FESP. E aquela história, né? A gente fala muito isso. No Rio de Janeiro, o fisioterapeuta foi da FESP, ou ele era da FESP, ou ele um dia ia ser FESP. Porque todo mundo trabalhou temporário pelo Estado, né? Naquele concurso temporário pela FESP. E todos os hospitais estaduais, eles eram contemplados. Eis que eu fui parar, eu acho que foi o lugar que me forjou, né? Que me formou como fisioterapeuta intensivista dentro da emergência, que foi o Hospital Estadual Alberto Torres, lá em São Gonçalo. Quando saiu a classificação, o pessoal, só tem vaga para São Gonçalo. Eu falei assim, meu Deus. Sempre tem um lugar que a gente se apega, que a gente tem como base, né? Eu fui apaixonado por aquele lugar, né? Eu acordava 4h40 da manhã para poder ir para lá toda sexta-feira dar o meu plantão de 24 horas, mas eu ia feliz da vida. Eu pegava a condução, descia na central, pegava ônibus para São Gonçalo. Meu irmão, eu ia assim, amarradão para ir para lá. Amarradão. E a galera, quando saiu a classificação, o pessoal todo, né? A equipe era muito grande, a equipe era muito boa, eram mais de 60 fisioterapeutas. A equipe maravilhosa. Você pegar a galera que trabalhava lá, hoje todo mundo é destaque na fisioterapia no Rio de Janeiro, nível nacional. Nós temos nomes assim, de pessoas que despontaram muito, né? Eu estava ali como um mero plantonista,
né? E tudo mais, fazendo o meu trabalho, dando o meu plantão e aprendendo, me forjando. Né? Eu acho que eu me forjei ali, no limbo da fornalha ali, né? Pegando aquele paciente da emergência, já sendo chamado na emergência, já dando meus pulos na emergência, com toda a dificuldade que eu tinha, claro, você, como fisioterapeuta, você ser chamado na emergência e você entender que você tem um paciente na sua frente com insuficiência respiratória, que vai entrar em hipoxemia, que se você não fizer nada, ele vai morrer, precisa ser entubado, e você... Meu irmão, salseiro, entendeu? E você tem que resolver. Você tem que chegar, dar conta do recado e, ó, não é só você, é chamar o médico, é ter voz para chamar o médico, para falar com o enfermeiro para fazer isso, aquilo, outro, todo mundo, né? Dentro de um sincronismo, que eu acho que o mais importante é você ter sincronismo. Não adianta você entrar numa intercorrência sem você saber o que você vai fazer. Você falando isso faz lembrar também minha época de... que lá em 2003, 2004, em 2003 eu acho, na emergência do Souza Aguiar. Pô, e aí eu meio que fazia um trabalho voluntário ali na emergência e realmente é isso que você está falando. Nós não tínhamos nada. É mole fazer um edema agudo de pulmão, a gente faz um BIPAP, CPAP, tudo bem. Se tivesse um BIPAP, CPAP. Coloca uma máscara no ventilador, tudo bem. Se tivesse uma máscara, a gente tinha que pegar uma máscara de ambu, pegar uma luva, e aí não pegava luva de procedimento, que rasgava, pegava uma luva cirúrgica para poder fixar a máscara no ventilador para a gente poder fazer uma não invasiva para o cara não ir para o tubo. Porque na emergência, indo para o tubo, a gente sabe que dificilmente ia sair. E a gente ia evitar ir para o tubo, né? Só mais um leito de terapia intensiva e sem mais uma vida que estava salva ali. Eu quero fazer uma revelação aqui também. Já fui da emergência também há bastante tempo, né? Mais de 10 anos atrás. E não vou falar qual hospital foi, me ensinaram a fazer gerador de fluxo com 2 seringas de 20. Meu Deus. Com 2 seringas de 20, com o material que tem no hospital, você consegue fabricar na hora, estilo MacGyver, um gerador de fluxo. Eu fazia muito gerador de fluxo com peça T e uma agulha. Peça T, agulha, assim, lógico, isso daí são os primórdios, né, coisa cara? de giraia. Fazia CPAP no Mark 7. Aí já começa por aí. Aí já era top, Você né? começa a entender que você evoluiu, né? Não, mas o CPAP no Mark 7 é top. Não, resolve muito, tá? Mariel, resolve muito. Ou resolvia. Fala. Não, mas é isso, é pensar, né, no que nós tínhamos à disposição, né? Numa emergência, às vezes, no hospital público, que você... era a equipe, você, a tua capacidade técnica, o teu feeling, porque você sabe que você vê um doente entrando na emergência rebaixado, sudoreico, perfusão capilar periférica no pé, lá né, sem nada, com insuficiência respiratória. Meu irmão, dali 2 coisas, ou é tubo, ou é tubo. E você precisa entender que ele tem que ser entubado. Não, vamos colocar na VN, mas o doente rebaixado, você vai botar na VN para quê? Como? Né? Não protege via aérea, hipersecretivo, séptico, né? Então, assim, você entender. Aí você entende o seguinte, ó, qual é o doente viável? É um doente que chega para você com insuficiência respiratória lúcido e você bota no CPAP e faz o CPAP? Ok, bacana. Agora, você tem que saber quem é o teu doente que está na sua frente e você precisa resolver esse doente. Eu acho mais importante que saber as indicações, saber contraindicações. Sim. Quando não fazer é mais importante do que saber quando fazer. Se você tirar assim, nesses eu não posso fazer, beleza, você já está salvando vidas. E nos outros todos você faz, o máximo que vai servir não serviu para nada. Mas só saber onde você não pode fazer já é um bom começo, né? Exatamente. Então, cara, assim, a gente, né, quando começa lá atrás, na emergência do Alberto Torres, eu tinha muitos colegas hoje, por exemplo, pensar que eu tinha lá atrás o professor Gabriel Maia, que trabalhou comigo muitos anos lá, né? Eu tinha lá o professor Bruno Souza, que hoje é um cara muito importante aí no ultrassom também, que tá vindo com uma galera boa aí. Eu tinha vários colegas hoje de ponta no Rio de Janeiro, né? E eu fui aprendendo, me desenvolvendo, e eu vi com o Gabriel na época, eu falei assim, cara, por que a gente não começa a fazer um trabalho na emergência? Como que a gente não consegue entender que lá na emergência você é importante? Nós somos importantes, né?
E a época, a coordenação do serviço, enxergou isso também. Né? Bom, vamos deslocar mais esse fisioterapeuta para emergência, porque nós não éramos plantonistas, né? Nós éramos sempre chamados. E a equipe começou a entender que nós estávamos indo para lá. E aí nós começamos a fazer aquele trabalho. Nós trabalhávamos na emergência, no CTI do lado da emergência, que era o CTI do trauma. Ele era ligado diretamente, a gente ia para a emergência, estabilizava, ia para o CTI do trauma. CTI muito importante lá dentro, né? E aí, beleza. Trabalhando, desenvolvendo trabalho, as coisas acontecendo. Eis que, em 2003, acontece um convite muito importante na minha vida e na vida do Gabriel. Eu acho que foi o start para a coisa aqui no Rio de Janeiro ganhar o que hoje a gente vem fazendo, né? Já tem aí pelo menos 11 anos essa história nossa. Que o professor Leandro Azeredo, né? Nosso amigo professor Leandro Azeredo, ele é um cara visionário, ele enxerga você lá na frente. Eu não sei o que o Leandro tem, né? Ele é um grande amigo, né? Então, assim, ele falou assim pra gente, a época ele era presidente da AFERJ, da Associação de Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro. Acho que o Léo também fez parte lá no nosso grupo na época. Sim. Ele falou assim, Mariel, Gabriel, nós estávamos no almoço, numa quarta-feira ele foi lá no plantão visitar o serviço, bater papo. Por que vocês não fundam o departamento de urgência e emergência em fisioterapia lá na AFERJ? Por que vocês não vêm com a gente fazer parte da diretoria? Aí eu falei assim, gente, olhei pra cara do Gabriel assim na hora. Gabriel, eu falei, e aí? Bora que eu boro? Aí ele, bora. Sem saber o que fazer, né? Você acaba de receber um convite de quem veio. Eu lembro, né? Quando você chegar no restaurante aqui na Tijuca, e aí o Leandro apresentando vocês e tudo. Exatamente. Eu lembro. Exatamente. Nós estávamos ali já chegando, né, junto com a diretoria, que tinha o professor Ives Rafael, que tinha o professor Mauro Santos, que tinha o professor Jefferson Caldeira, os caras, né, que a gente sempre a vida inteira achou, né, que poderia estar perto um dia, né, vamos pensar assim. E à época, eu falei assim, bom, o que a gente vai fazer numa associação científica? Qual é o papel de um diretor, de um coordenador de departamento? Cru, né, eu era plantonista também, só ali, o nosso dia a dia, né, trabalhando. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer evento científico, vamos ver o que a galera vem fazendo no Rio de Janeiro, o que as pessoas vêm trabalhando, as experiências que as pessoas estão tendo nos serviços. E eu e o Gabriel, na época, a gente começou a fazer isso, né? Trabalhando, fazendo eventos, fizemos eventos em vários hospitais no Rio de Janeiro, trazendo os colegas para falar, isso 2013, 2014, 2015, e foi embora. Eu lembro de um evento lá do Getúlio Vargas. Você teve no evento do Getúlio Vargas, ali foi uma jornada nossa. Lembro. Em 2016. E o evento ele era muito bacana, que você participou também junto nisso, que nós realizávamos um hands-on à tarde. De manhã era um ciclo de palestras com 3, 4 mesas. Depois do almoço virava todo mundo no chão, realizando RCP, realizando simulação de PCR, avaliação primária. Era um ponto altíssimo dentro do evento. Era a jornada de fisioterapia, urgência e emergência da AFERJ. Nós fizemos a jornada de 2013 para 2014 até 2019. Foram 6 edições desse evento. Tipo assim, toda vez que a gente reunia, a galera enchia o evento. Tipo, era o evento mais esperado da AFERJ. Assim, nosso, né, de urgência e emergência, era sempre esperado, porque à tarde tinha a galera no chão e ressuscitação e avaliação primária, o pau quebrando. E a gente, meu irmão, ficava até tarde. Ele estava num dia desse lá no Getúlio Vargas com a gente fazendo o hands-on lá. Né? E aí, quer dizer, as coisas acontecendo. Minha trajetória nos hospitais, né? Isso, aí eu passo pelo Alberto Torres, 2014 acaba lá um contrato nosso, negócio né, e aí, dali, aí eu vou para uma outra emergência também, parceiro, que o filho chorava, a mãe não via. Chapa esquentou. De que o filho chorava, a mãe não via. Nosso amigo está aqui, né? Que foi a emergência do Getúlio Vargas. Né? Ali o filho chorava, a mãe não via, né? De chupeta e mamadeira, né? E aí eu trabalho na emergência do Getúlio Vargas de 2016 até 2020, mais 4 anos.
E nesse outro tempo eu trabalhei no hospital privado aqui no Rio, que tinha, dentro desse hospital privado, o chamado time de resposta rápida. Dentro da unidade, tirando a emergência CTI, tínhamos dentro da unidade de internação um time de resposta rápida. Então eu estava dentro da emergência desde 2010, passando por esse hospital privado que tinha time de resposta rápida, depois indo para o Getúlio Vargas, de 2016 a 2020. Então, assim, vivendo aqui no sangue, entendeu? Esse tempo todo, aí bota aí 10 anos corridos, de forma onde não houve interrupção, né? Então, a emergência do Getúlio Vargas, você já chegava ali na sala vermelha. Eu fiz plantão lá. Você sabe. Eu trabalhei lá 2 anos. Você sabe que ali o pau quebra e não tem história, não. Né? Me dizer uma coisa, esse time de resposta rápida já existia ou você que foi trabalhando para trazer isso? Qual é a realidade hoje dos hospitais, seja público ou particular, dessa realidade da participação do fisioterapeuta nesse time? Vamos lá. Isso é muito importante, Léo, pelo seguinte, a gente, em 2015, recebe nós recebemos uma honra, né? E foi assim, nós fomos agraciados pela American Heart Association. Isso vem lá da American Heart Association. A American Heart Association, em 2015, ela no seu guideline, né, que a gente sabe que a cada 5 anos está aí para poder trazer as últimas atualizações, a gente espera ansiosamente o ano que vem, né, para poder ver o que ela vai trazer, nos coloca dentro do time de resposta rápida como fisioterapeutas. Ela, no seu guideline, ela fala, o time de resposta rápida é composto por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. E ela fala para a gente que nós temos capacidade técnica pela nossa formação, pela nossa expertise e pelo avanço do trabalho do time de resposta rápida com a presença do fisioterapeuta. E aí, velho, quer dizer, a grande maioria dos hospitais hoje, né, no Brasil, privados, que realmente prezam pela qualidade do atendimento emergencial, principalmente também dentro da enfermaria, possui time de resposta rápida atuando e com fisioterapeutas presentes, que torna-se muito importante essa presença, porque pensa num declínio ventilatório na unidade de internação, e aí você tem um técnico de enfermagem, um familiar dentro do quarto que não sabe o que está acontecendo, o paciente começa a ter desconforto, quem é que ele vai chamar primeiro? A gente. Vai chamar o fisioterapeuta para avaliar aquela insuficiência respiratória, aquele desconforto respiratório. O paciente entra numa crise asmática dentro do quarto. E aí? É a gente que vai. E aí o restante da equipe vai. Então o time de resposta rápida, ele vai ser multi a vida toda. E a gente, com certeza, a American Heart, ela fez assim, ela nos abençoou, ela nos deu essa graça de nos incluirmos dentro do time de resposta rápida. Mas isso aí a gente pode atribuir também ao crescimento da competência do profissional de fisioterapia, porque ele foi adquirindo esse conhecimento, foi conquistando esse prestígio também durante, né, toda essa campanha de valorização profissional e essa capacitação que o fisioterapeuta, quando surgiu a profissão, que é uma profissão nova, muita gente até confundia com massagista. Né? E ele foi ganhando espaço e mostrando o seu potencial até chegar nesse ponto, porque uma equipe hoje em dia se sente insegura ou se sente muito mais segura com um fisioterapeuta presente. Poxa, não tem um fisioterapeuta aqui, tem gente que se desespera. Não, tem que ter um fisioterapeuta. Tem gente não pegar plantão se não tiver um fisioterapeuta. Se não tiver, eles se sentem muito mais seguros com o fisioterapeuta. Eu queria que você desse um tapinha aí nessa história, como o fisioterapeuta foi adquirindo, conquistando esse espaço e adquirindo esse prestígio que não acontece sem capacitação, sem competência, sem estudar, que muita gente quer chegar lá na emergência, tô aqui, não é assim. Como é que durante esse período que surgiu a profissão fisioterapeuta, ele foi conquistando esse espaço, até chegar nesse ponto, dele se tornar indispensável numa intercorrência? A gente pensa hoje, né, a gente vê muito o que você falou aí, Léo, a equipe não se sente segura. Eu já cansei de muitas das vezes entrar na sala vermelha e aí o colega médico não saber que não tem fisioterapeuta e falar assim, olha, se não tiver fisioterapeuta eu não vou dar plantão aqui na vermelha não, né? E aí a gente sabe que ele hoje, ele está na UPA, ele sente essa necessidade, ele está dentro de uma unidade
de estabilização, ele sente essa necessidade. Porém, isso vem lá de trás, né? Se nós formos pensar que hoje você capacita para poder trabalhar, para colocar, inserir esse profissional no mercado, né? Ele só vai estar preparado se ele realmente buscar o conhecimento. Então, por exemplo, o nosso evento lá atrás, Maria, você formou todo mundo. Não formei todo mundo, eu só apenas lancei uma semente para as pessoas buscarem conhecimento. Eu estou lançando uma semente, eu estou semeando a minha vida inteira fazendo isso, né? Se eu for pensar que hoje a gente, entra o quê? Entra duas coisas importantes, né? A resolução 509 e entra as nossas idas a Brasília. Por quê? Pensar no seguinte, nesse trabalho que eu e o Gabriel nós vimos fazendo aqui no Rio de Janeiro, desde o ano de 2012 para 2013, o que aconteceu? O Conselho Federal nos enxergou, né? O Conselho Federal nos enxergou, nós viemos junto com o apoio do nosso presidente aqui no Rio de Janeiro, o Dr. Vili, à época, né? Ele ainda não era o presidente, mas ele já era parte na diretoria, no Conselho Federal, nosso grande amigo, sempre nos apoiou muito. Um grande abraço, Dr. Vili. Né? Dr. Vili, todos os colegas que nos viram pelo Brasil, e o Conselho Federal nos chama, eu e o Gabriel, à época, para poder ir a Brasília dentro de uma reunião, né? Para que nós pudéssemos entender. Vocês estão lá no Rio de Janeiro fazendo um barulho bacana. Então, como é que a gente vai capacitar esse pessoal? Primeiro, como é que a gente vai tornar isso legal? Porque, assim, é claro que o fisioterapeuta, ele não caiu de paraquedas. Ele pode ter até, de repente, entrado na emergência para trabalhar, mas a equipe passou a enxergar a importância dele. Mas se a equipe enxerga a importância, eu não estou respaldado legalmente, o que acontece? Muito das intercorrências que não dão certo pode respingar, né? Vai respingar em alguém. E a gente sabe que a corda sempre arrebenta para onde? Para o lado mais fraco. Então, o que nós fizemos quando nós chegamos lá em Brasília? O conselho falou assim, olha, vamos escrever uma resolução nacional que reconheça a área de atuação do fisioterapeuta em urgência e emergência. E aí, tanto eu como o Gabriel, à época, nós pensamos em ponto nevrálgico na resolução, assim, importantíssimo, que era o quê? Capacitar o profissional dentro da resolução. Ou seja, para atuar na emergência, esse profissional ele precisa estar, pelo menos, formado em suporte básico de vida ou suporte avançado de vida. E aí, meu irmão, o Conselho Federal reconheceu a resolução e nós apresentamos isso e hoje ela é uma resolução pública, reconhecida nacionalmente. Resolução de área de atuação, de reconhecimento de área de atuação. E aí, mais uma vez, falando sobre tudo isso, o que aconteceu? Nós, em todos esses processos, né, de avanço, nós pensamos na Portaria 2048. Por que não a Portaria 2048? A Portaria 2048 é a portaria que regulamenta todo o funcionamento das urgências e emergências no Brasil pelo Ministério da Saúde. Bom. Tem a imagem de você em Brasília, não tem? Tem nossas... Solta aí rapidinho a imagem dele tem em Brasília. Foi aí, né, Mariana? Esta visita foi ao Conselho Federal quando nós estivemos reunidos para poder escrever a Resolução 509. Né? E aí, este foi um dia assim, muito importante. Eu falo que eu cheguei na mesa assim, de plenário do Conselho Federal e falei, zerei o game. Né? Porque eu falei, estou em Brasília e escrevendo uma resolução de caráter nacional para o nosso Conselho Federal, para os fisioterapeutas no Brasil, né? Para mim foi, uma construção, um momento dos mais importantes da minha vida profissional, né? Quando eu tive no Conselho Federal juntamente com ele, né? Então, certamente... essa aí também, né? Essa, na verdade, assim, foi que a gente acabou de falar, né? Quando a gente vai a Brasília para conversar no Ministério da Saúde, está aqui o professor Gabriel Maia, professor Vili, e ao centro também nós temos o professor Adgildo Pereira, um grande amigo de São Paulo, emergencista pré-hospitalar, dos nomes nacionais, que é um grande incentivador, professor, amigo nosso, que juntamente com todo o grupo aí, e nós estivemos conversando no Ministério acerca, né, da nossa inserção na Portaria 2048.
E nesta inserção é entender o seguinte, o texto da portaria 2048, ele contempla quem? A enfermagem e a medicina. Quer dizer, por que não contemplar a nossa profissão dentro da portaria, já que nós somos profissionais capacitados dentro do nosso código de ética, né? Atuamos dentro da urgência e emergência também. Então, aí nós estivemos no Ministério para conversar, para que nós pudéssemos falar assim, olha, vamos alterar o texto da 2048, vamos colocar um texto da fisioterapia aí na portaria 2048, né? Então, foi muito importante essa conversa, nós escrevemos um projeto para isso, esse projeto ele acaba contemplando, né, todas as nossas atribuições, condutas relacionadas ao nosso trabalho, né? E aí, é claro, com isso, esse projeto ele está apresentado. Ele foi apresentado, né, ao Ministério. E nós estamos aguardando uma resposta, né? Aguardando essa resposta, de que forma, né? É claro que existe uma questão aí de orçamento para isso, existe uma questão de custo, existe uma questão legal, né? E a gente sabe que é importante. Porém, é entender, Mariel, mas como é que vocês vão apresentar tudo isso? Aí nós, nesse inteirinho, que o Ministério falou, olha, a gente precisa de um número, né, de dados para nós entendermos o quê? Qual é o que seria interessante colocarmos o fisioterapeuta numa portaria, já que isso implica em orçamento, né? E, é claro, o gestor ele precisa saber disso, né, do número. O que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa juntando Conselho do Rio de Janeiro, Conselho de São Paulo, para que nós pudéssemos mapear os hospitais no Rio de Janeiro e São Paulo acerca dos profissionais que atuam em urgência e emergência. Pô, mas por que Rio de Janeiro e São Paulo, Mariel? Só vocês fizeram essas duas regiões, vamos pensar assim. Porque nessas duas regiões contemplam 70% dos profissionais que atuam em urgência e emergência no Brasil. Então nós precisávamos de números para poder o Ministério entender, olha, tem gente trabalhando nas emergências por todo o Brasil. Os outros 30% ficam nas demais regiões do Brasil. Ou seja, nessa pesquisa, inclusive, entraram 297 hospitais sendo mapeados. E aí, é claro, a partir daí... Abaixar o volume. Cortou? Não, pode falar. Tá rolando. E a partir daí, o que aconteceu? Nós conseguimos mapear esses hospitais e entender. Aí levamos isso ao Ministério. A partir daí, é entender agora o que o Ministério, a gente, né, espera que nós possamos ter essa inserção do fisioterapeuta dentro da portaria. Show de bola. Eu queria pedir a todos que estão nos assistindo para se inscreverem no nosso canal. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo. E quem quiser apoiar o canal, tem o QR Code aí. Você pode fazer um Pix para apoiar, porque o nosso canal precisa crescer, manter e crescer. Tá bom? Tem um Pix no QR Code e lá embaixo nos comentários. Então, se você está gostando do conteúdo e acha que isso está te ajudando, então vamos fomentar a manutenção desse podcast e a gente trazer mais gente interessante. Então, vá no QR Code ou na descrição do vídeo, pega o Pix e faça a sua contribuição. Precisamos do seu apoio para esse canal, Esporte e Saúde Total. Mariel, eu quero te colocar uma pimenta agora nessa nossa entrevista. Posso falar só uma coisa antes? Claro. Professor Mariel, me diz uma coisa. Joe? Fiquem à vontade. Do rapaz assim, ó. Quando a gente fala em UTI, em UTI, você vê o fisioterapeuta fora da UTI? Não. De maneira nenhuma. Coisa, e a possibilidade do fisioterapeuta estar dentro de uma unidade móvel, terapia intensiva móvel, para ajudar a fazer TIH, que é o transporte interhospitalar, ou não? O que você vê desse ponto? Porque eu já participei de SAMU, dentro de ambulâncias de TIH, para justamente conseguir fazer esse transporte. Muitas das vezes só fazia o transporte porque o fisioterapeuta estava dentro, porque era um paciente muito grave e só conseguia fazer. O que você acha que a atuação do fisioterapeuta nessa parte de transporte? Vamos lá. Primeiro, né, pensar no seguinte. Nós temos que entender de quais são estes ambientes. Você falou assim,
Mariel, você viu o fisioterapeuta fora da UTI? Não. Você viu o fisioterapeuta dentro da emergência? Sim. Você viu o fisioterapeuta dentro do serviço móvel? Também. Porém, eu sei que um ambiente de terapia intensiva, nós temos um lugar onde se controlam as ações. Nós temos um ambiente controlado. A emergência, você não tem um ambiente controlado. Então, menos o serviço móvel. E aí você precisa de quê? Mais uma vez? Formação. Porque se eu entendo que pela própria resolução que nós temos pelo Conselho Federal juntamente com a Sobrafi, onde o fisioterapeuta ele entra no transporte interhospitalar a partir da necessidade, onde se nós tivermos o paciente ventilado mecanicamente, é necessário que tenha um fisioterapeuta, a gente entra. A partir do momento que eu não tenho um paciente grave que não seja ventilado mecanicamente, não há o porquê ter essa necessidade. É entender que isso também gera o quê? Custo. A verdade toda é essa. É entender que é viável. Concordo com você que é viável. Eu concordo que tenha. Porém, nós temos que entender aonde nós estaremos. Aonde nós estaremos atuando. E isso tem resolução já. Já tem resolução para isso. Porém, aonde é que vai isso se fazer parte agora? É com a especialidade sendo reconhecida. Por quê? Na minuta de especialidade, existe o parágrafo para o transporte interhospitalar. Então, a atuação irá depender de quê? De quem é o paciente que vai ser transportado. Assim como, por exemplo, existe o transporte aéreo em saúde, onde já tem fisioterapeuta atuando, ó. Tem tempo. Hoje a gente tem o Sérgio Feitosa, nosso grande amigo lá de São Paulo, presidente da Sobrafai, Associação Brasileira de Fisioterapeuta e Transporte Aéreo de Saúde. Então você concorda que o fisioterapeuta, dentro dos critérios de paciente ali, ele pode salvar uma vida? Pode ajudar a salvar uma vida. E outra coisa, a gente cansa de receber ambulâncias nos hospitais onde a gente trabalha, em que quando você vai transicionar o paciente que está no teu CTI, ventilado mecanicamente, para o ventilador da ambulância, porque eles vão lá no CTI pegar o paciente, o que eles fazem? Tem um físio aí para poder ajustar a ventilação para a gente? A gente né? ajusta, depois a gente não vê A mais. gente ajusta. O paciente vai sendo transportado. Dependendo da gravidade do doente, o que o colega médico faz? Pô, tu não quer ir com a gente, não? O quadro clínico Tu dele não pode mudar na ambulância. Exatamente. E ele vai com aquele mesmo parâmetro que você setou ali inicialmente. Não, Naquele momento. Eu já peguei casos de eu dentro da ambulância, o ventilador parar. O Exatamente. ventilador parar. E aí, como que você vai manusear ali dentro? Eu acho que tem que ter a competência e treinamento do profissional, tá? Para saber quais manobras vão fazer ali para manter o paciente até chegar ao outro hospital. E aí você cai em mais outro ponto importante, que a equipe que não tem ciência do manejo da ventilação, entendeu? Sentindo falta, porque quando eles falam para você, quando eles pedem para você ir junto, é porque eles realmente se sentem inseguros de transportar um doente crítico, a depender do quadro clínico que ele se encontra, sem ter um fisioterapeuta dentro da ambulância. Uma vez eu estava na ambulância, né? E aí chegamos para remover uma ambulância no hospital, na Zona Oeste, uma criança com varicocele infectada. E aí estava em ventilação mecânica, já tinha ido 4 ambulâncias lá, ninguém quis remover. Cheguei lá, olhei a criança, examinei, ajustei o ventilador na emergência desse hospital, esperamos um tempo, pedi uma nova gasometria. Na nova gasometria, o paciente estava com acidose respiratória, estabilizou. E aí eu olhei assim e falei, cara, se a gente não tirar essa criança daqui, ela vai morrer aqui. Então, vamos colocar na ambulância. Colocamos dentro da ambulância, pegando a Avenida Brasil inteira, engarrafada. A gente, no meio do caminho, o ventilador parou. Era um tacaoca lá. Eita, Jesus. O ventilador parou no meio do caminho. Eu tive que levar no ambu. Eu prefiro ir ambuzando do que o ventilador.
chegamos lá no outro hospital na Zona Sul com a criança. Graças a Deus chegou viva, estabilizada, colocando um ventilador mecânico lá. E fez a diferença o fisioterapeuta estar ali dentro nesse tipo de paciente. Sim, exatamente, porque é por isso que eu falo, tem que ter, existe a necessidade, né, de ter formação e quem é o paciente que vai ser transportado, né? A verdade toda é essa. Não adianta querer, porque vai ser mais um, porque vai ter custo, ok, mas aí você reduz custo, quando você tem um profissional, você, por exemplo, salva uma vida, porque você, ao salvar uma vida, você evita custo, né? E aí, é claro, e tudo isso depende de quê? De resolução, de documento, de aprovação, de especialidade, que é o que a gente, junto, agora no nosso trabalho, no desenvolvimento que a gente vem fazendo, é a busca da especialidade. Beleza. Tá pronto aí o vídeo, Joe, do salvamento? Então, professor, dá uma olhadinha. Esse vídeo de salvamento aí. Aí fala pra gente o seu parecer. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada, a gente vê como é que as pessoas estão agindo, né? Você tem para comentar? Uma série de procedimentos ou condutas, né, que não são realizadas de forma correta, né? Tá bom, Joe. Já deu para perceber, né? Sim, claro, assim, pensando em dois processos, né? Tá bom, Joe, pode tirar. É claro que a pessoa que está ali, ela tentou fazer o que fosse Sim, necessário. ela estava tentando reanimar. De acordo com o conhecimento que ela tem. Exatamente, né? Então, entender o seguinte, o leigo precisa ter formação. O leigo, ele precisa ter entendimento. Quanto mais o que já é profissional, né? Exatamente. E ali o seguinte, a pessoa que está ali, ela vê na televisão, ela vê num vídeo no YouTube, né? Ela acha que ela, de alguma forma, ela está fazendo pelaquela pessoa que está parada naquele momento. E ela tomou uma atitude. O ponto principal, pessoal, é o seguinte. Primeiro, o que ela tinha que ter feito ali naquele momento? Não sei se teria acesso. É chamar ajuda, né? Chamar ajuda do profissional de saúde. Se puder ter acesso a um médico, a um enfermeiro, a um fisioterapeuta. Se não tiver, chamar o bombeiro, e chamar, exatamente, a ajuda que eu falo de uma forma geral, né? Eu não sei, ali parecia que ele estava num barco, não sei se eu não me engano ali, o ambiente. Pia, parece um pia. Parece um pia, né? Um barco. Ligar para a ambulância, ligar para o 93 é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Ela já está ajudando ao chamar. Eu tenho capacidade para abordar e realizar compressão torácica. Ok, você vai tentar fazer o que você precisa fazer. Por quê? Eu falo muito isso. E a sociedade, a Associação Americana de Coração, a American Heart, ela fala 40% dos óbitos no mundo poderiam ser evitados se o leigo soubesse realizar compressão torácica. Se ele soubesse reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Lá se aprende na escola, né? Exatamente. A gente tem que conseguir entrar nas escolas para fazer esse trabalho. Nos Estados Unidos, né, isso aí é educação infantil, já começa a ser apresentado. Eu falo para vocês uma coisa, a minha filha em casa, ela tem 6 anos, eu ensino ela a realizar compressão torácica no meu manequim. A Valentina, ela faz compressão torácica no meu manequim, quando eu falo, filha, vamos pegar o boneco, vamos brincar? Maneiro. Isso daí você está treinando porque você está aprendendo alguma coisa contigo, não? Né? Não, mas entender a minha filhada também, eu faço isso com ela quando eu estou próximo a ela, quando a gente está junto. Então eu falo assim, a criança tem que aprender, né? E aí, é claro, a população precisa saber de fazer isso, né? Então vamos combinar aqui, ó, montar um projeto da SBFC com a Abrafui para a gente levar para dentro das escolas. Pô, interessantíssimo. A gente levar como sociedade e a gente pegar acadêmicos e tudo nossos e colocar dentro das escolas. Gente, a necessidade de capacitação é imensa, tem um caminho muito grande é muito importante. Tanto para os profissionais quanto para os leigos, eu não para digo, os acadêmicos. Léo, eu falo o seguinte, nas escolas, nas igrejas, a gente precisa de muita as conscientização. Pessoas dentro das igrejas, imagina quantas... vamos pensar, eu não estou falando aqui de forma religiosa não, tá? Eu tive conversando ontem com um padre lá da minha paróquia, eu falei assim, padre, levei uma proposta para ele, falei assim, vamos fazer um trabalho aqui para ensinar as pessoas a realizarem ressuscitação, para, sei lá, se acontecer alguma coisa na hora da missa, como é que as pessoas vão reagir? Será que tem médico dentro da igreja na hora? Será que vai ter alguém? Já de ligar, chamar uma ambulância, fazer uma ressuscitação, porque você evita, né, um óbito, você salva vidas quando esse leigo ele sabe fazer o que ele precisa fazer.
e ele ficou super, sabe, contente com a ideia. Enfim, é algo que a gente vai tentar ir também lá na igreja fazer. Então, assim, essa imagem remete ao quê? A esse leigo que, se ele soubesse fazer o que ele estava fazendo, ele salvava a vida daquela pessoa ali, de repente, já podendo evitar um óbito ali, chamando o SAMU, fazendo a compressão torácica certa, porque isso acontece a toda hora. E agora, recentemente, teve um problema, porque para ter problema, intercorrências cardiovasculares, não é pessoas que têm uma plaquinha escrita, eu vou ter problema cardiovascular. Né? Muitas das vezes nós temos atletas acontecendo isso. Sim. E recentemente nós tivemos o caso do Esquerdo, né? Que em pleno jogo da Libertadores, fez uma parada cardíaca em campo. O que você pode falar um pouquinho daquelas cenas todas ali? O que você achou daquilo? Você achou ótimo, tudo ok? Você ficou meio com a pulga atrás de orelha? Como é que foi? Ô, Léo, quando eu vi a cena, né, inclusive até alguns colegas professores já falaram, Mariel, você não vai fazer um vídeo falando sobre, mas gera muita polêmica, né, você fazer um vídeo a respeito de tudo que as pessoas enxergam, se está certo, se está errado. Mas o que eu enxergo daquilo dali? Avaliar aquele paciente. Você tem que entender que você precisa avaliar. Aquela pessoa, ela está em parada? Se ela está em parada, o que é recomendado? Chamar ajuda, iniciar os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. Qual o principal procedimento? Você começar a realizar a compressão torácica. Me diz uma coisa, como se identifica uma pessoa em parada? Você vai enxergar, você vai começar a entender. Quando você palpar o pulso carotídeo, você não sentir nada, o coração não vai bater, o pulso carotídeo ele não vai se apresentar e pronto, a pessoa está em parada. É claro, ela vai ter um rebaixamento do nível de consciência, ela não vai estar consciente, né? Ela vai ter uma parada respiratória associada, ela não vai estar ventilando, correto? E aí pensar que essa pessoa ela pode estar em parada cardiorrespiratória quando toda a ajuda chegar. Você tem por exemplo, se a equipe já vai chegar com DEA, outro ponto importante. Ou né? DEA, um cardioversor, eu vi, pelo menos aonde eu vi, uma ambulância chegou rápido, mas eu não vi nenhum cardioversor, nenhum DEA ali. Nem... Era colocar um DEA e ver se a pessoa, por exemplo, tinha frequência cardíaca, tinha ritmo cardíaco. Né? Ou se estava com ritmo desordenado também, para saber se massageia, se choca ou se não, só transporta. É entender qual o principal procedimento a se fazer. Avaliou, não está em parada cardiorrespiratória, começa a realizar a compressão torácica. Ponto. E o restante da avaliação, ela se torna o quê? Dentro da avaliação secundária, né, na questão clínica, entender o que está acontecendo. Parou por quê? Qual foi o motivo? Não, e assim, né? Você realizou a compressão torácica, você só para se o paciente, se a vítima voltar ou quando você transfere para o hospital. E isso é o que eu falo que é um ensaio, né? Porque tem que ser treinado. Eu acho que os profissionais de saúde de um clube de futebol, eles têm que ser treinados, porque a gente sabe que tem uma dinâmica. Não basta uma pessoa só. Ah, não, eu sei fazer massagem cardíaca. Você vai ficar com a eficiência de fazer 20 minutos de massagem cardíaca. Você tem que saber que a cada tempo você tem que trocar, substituir, entrar outro. Então tem que ter uma sincronia, uma organização. E, então esse treinamento, então quando a gente faz lá o que você falou, que é o suporte avançado de vida em cardiologia, eu tenho que renovar a cada 2 anos. Porque eu tenho que estar atualizado e tenho que estar treinado para isso. Igual o suporte básico de vida. Não é fazer uma vez na vida e falei, já fiz o curso. Não, você tem que fazer porque isso tem que estar automático. Você tem que estar treinado, você tem que ter ensaiado para aquela cena. Sim. E aí você fala, né? Você acabou de falar, pô, a ambulância chegou e o pessoal, não sei como é que, né? Eles desenvolveram ali o que tinha que ser feito. Mas a ambulância chegou, ela já tinha que estar com o pessoal já avaliando, né? Entrando numa ressuscitação cardiopulmonar, pegar o DEA, ver o que está acontecendo com o coração, se tem algum ritmo, chocável ou não chocável, como é que estava ali, se tinha alguma arritmia, se não tinha. Então, assim, aí entender o que estava acontecendo. Isso é o mais importante. Beleza, né? Eu queria dar um recado rapidinho aí para o pessoal. Coloca a foto aí, Joe. Queria falar da Policlínica Gamin, com fisioterapia geriátrica, neurológica, pós-cirúrgica, traumato-ortopédica, tratamento intensivo Pedia Suite e DMI. Também tem atendimento em psicologia, nutrição e fonoaudiologia.
A Policlínica Gamin está situada na Rua Regina, número 268, Campo Grande. Tá bom, pessoal? Tá dado o recado, Policlínica Gamin. Então, professor Mariel, maravilha aí, todos esses projetos que foram concluídos, todo esse ensinamento que você trouxe, mas fala um pouco dos projetos que estão em andamento e dos projetos futuros. Como é que está essa história da Abrafui agora, esse momento dela, e o que a gente tem aí de contexto? Rapaz, a gente tem agora, né, com a Abrafui, uma demanda importante, né, para o reconhecimento de especialidade. Hoje a gente tem uma carta aberta em mãos, né, ao Conselho Federal, uma carta aberta que ela foi publicizada, né, e chegou às diversas associações, com também o apoio das diversas associações no Brasil, com conselhos também, com as regionais no Brasil apoiando, o nosso Conselho Regional aqui no Rio de Janeiro, Conselho Regional em Minas Gerais, vários regionais, né? E ela vem como uma das pautas aí, né, para o reconhecimento da especialidade. Isso até porque a gente, ao longo desses anos, pensar que hoje nós temos já cursos de formação para fisioterapeuta urgência e emergência, instituições promovendo o ACLS para fisioterapeutas, trabalhos publicados dentro da área de urgência e emergências com fisioterapeutas realizando esses trabalhos, pesquisas. Hoje o Congresso Brasileiro de Fisioterapia, Urgência e Emergência, ele está na sua 3ª edição. Ele faz parte do Congresso, da programação regular do Congresso Brasileiro de Fisioterapia, o COBRAF. Então hoje nós temos uma série e outro ponto importantíssimo. Quando nós aprovamos a inserção dos fisioterapeutas no Rio de Janeiro dentro das unidades pronto atendimento no ano de 2020, né, através da Lei 9.006, isso foi um projeto nosso no Rio de Janeiro, junto ao Conselho Regional, que a Assembleia Legislativa ela aprovou, né? Nós fizemos parte, né, do grupo de trabalho que escreveu esse projeto. E aí, a associação ela entra também com apoio, até porque é o seguinte, hoje, grande parte dos municípios no Brasil que se tem fisioterapeuta trabalhando tem embasamento pela Lei 9.006, onde nós inserimos o fisioterapeuta no Rio de Janeiro. E aí, é claro, eu fico arrepiado, porque quando a gente viu lá em 2020 toda a Câmara de Deputados aprovando o projeto, a gente pensou lá na especialidade, lá na frente. Falei, cara, a especialidade tem que sair. Hoje o nosso ponto, né, o principal objetivo na Abrafui também, além de capacitar, de preparar cientificamente, de evoluir cientificamente, de tudo, é a especialidade de terapia urgência e emergência ser reconhecida. Né? Eu brinco muito com a galera, falo assim, no dia que a especialidade ela for reconhecida, eu vou pendurar a chuteira. Falei assim, fiz o que eu tinha que fazer, e aí eu vou tirar mas eu claro que não vou fazer isso. Né? E a Abrafui, ela vem, né, com todo esse apoio, sendo associação para ter representatividade. Você tem um recado para dar para o profissional de saúde, para o fisioterapeuta, para a sociedade? Você tem um recado para passar importante aí para essa galera? Eu digo que hoje o fisioterapeuta, ele atuando em urgência e emergência, ele pode esperar por dias melhores. Show. Porque quem hoje não concorda com a aprovação da urgência e emergência na fisioterapia, ele está indo contra a profissão. Você tem a inserção social de fisioterapeutas trabalhando dentro da urgência e emergência no Brasil. Você tem o ponto de apresentação do número de vagas. Você tem um colega trabalhando na beira do campo no esporte como fisioterapeuta de urgência e emergência. Você tem um cara na quadra. Você tem um cara trabalhando dentro da ambulância. Você tem um cara trabalhando dentro das unidades de pronto atendimento. Você tem um cara trabalhando dentro da sala vermelha e amarela no Brasil. Gente, dias melhores estão vindo por aí. Show de bola. Passa as suas redes sociais aí. Olha só, para que vocês possam me achar dentro da rede social lá no Instagram, @MarielPatrício, bem simples, você vai me achar, né? Abrafui, o nosso Instagram lá na Abrafui, @AbrafuiBR_, tá? Então, assim, são as nossas redes de contatos
E vocês fiquem bem à vontade, pode me mandar direct, pode mandar mensagem, que a gente sempre está ali respondendo e atendendo aos nossos colegas. Mas entenda, a especialidade ela está por vir e tudo vai ficar muito bem, obrigado. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Para que você receba os vídeos em tempo online, você tem que clicar no sininho de notificações. Se você quiser apoiar o nosso canal, que o nosso canal precisa de manter e crescer, só fazer o Pix pro QR Code ou para o número que eu vou deixar no comentário. Tá? Comente, compartilha. Leonardo Alves. Primeiro eu queria agradecer o professor Mariel Patrício, que está aqui, trazer um pouquinho mais dessa informação, que é urgência e emergência, porque muitas das vezes o profissional, não só de fisioterapia, o profissional de saúde não sabe que existe essa área da fisioterapia e que em breve vai se tornar uma especialidade. Eu acredito muito nisso, porque não tem como voltar o relógio. Queria agradecer esse tempo e agradecer a criação da sociedade também, porque isso vai ser muito importante para a fisioterapia. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar por aqui, de poder contribuir com o podcast Esporte Saúde Total, né? O convite do Hélio, o convite do professor Leonardo também, que eu acho que a informação ela precisa, né, alcançar as pessoas, né? Então isso certamente contribui muito. Professor Mariel Patrício, eu te agradeço por você estar aqui, enriqueceu muito, trouxe muito aprendizado, muito conteúdo para os nossos ouvintes. Muito obrigado de coração e te agradeço também como profissional de saúde por essa batalha que você tem tido. Como fisioterapeuta, eu te agradeço pela luta, pela batalha e pelas conquistas que estão sendo realizadas na fisioterapia em urgência e emergência. É sempre por nós, né? Nunca é pro Mariel, nunca é pro Gabriel, nunca é pro Léo, não é pro Hélio. É pra fisioterapia, é pra profissão, né? E que nós possamos crescer, que as pessoas possam ter oportunidades e que nós possamos seguir em frente aí juntos, né? E sempre de mãos dadas. É o que eu sempre falo, a gente só está aqui pavimentando a estrada para outras pessoas poderem passar. Sim. Entendeu? E depois trilharem a sua própria estrada, né? Que eles vão construir a estrada deles. A gente só faz um pedacinho ali para depois outro continuar. Exatamente. É o caminho, né? É o legado que você deixa entre inúmeros colegas lá atrás, né? Os nossos, vamos dizer assim, as nossas inspirações lá atrás que trilharam esse caminho para que nós pudéssemos hoje, né, seguir em frente. Valeu então, galera. Muito obrigado, professor Mariel. Muito obrigado, Leonardo Alves. Obrigado a você que está nos ouvindo. Um beijo. Valeu.